Olá pessoal, estou aqui fazendo esse documentário, registrando essa parte da minha vida que foi muito importante para mim, que é a parte do meu bacharelado, né, engenharia civil. Então, para quem está vendo esse vídeo e não me conhece, meu nome é Gustavo Magalhães, tenho 26 anos, fui nascido e criado na cidade de Itabira, Minas Gerais, e fiquei aqui até iniciar a minha jornada do bacharelado em engenharia civil, que começou lá em 2016. Eu sempre falei com minha mãe que eu sempre quis fazer o curso de engenharia civil. Na verdade, eu falava para ela que eu ia ser engenheiro. Foi um curso assim, que minha mãe praticamente escolheu para mim. Eu e ela escolhemos juntos, porque eu sempre falava com ela que eu queria uma casa que tivesse terraço. Eu sempre achei muito bonito casa com terraço. E eu lembro quando ela ia trabalhar, não tinha ninguém para me olhar em casa, né? Ela me levava pro serviço, a gente ia a pé. E eu falava, nossa mãe, quando eu crescer eu quero ter uma casa igual aquela, com terraço. E ela falava assim, olha Gustavo, você quer ter? Você pode ter, você vai conseguir. Mas aquele tipo de casa é casa de engenheiro. Então você tem que ser, pelo menos engenheiro, se tem uma casa daquela. E eu falava, você é engenheiro, você é engenheiro. Até depois de passar a parte do ensino técnico, passar a parte do pré-vestibular, eu caí na civil e iniciei minha jornada na engenharia civil. Aí começou os meus maiores desafios. Eu sempre tive uma vontade muito grande, desde o ensino médio, a morar em outra cidade. Não porque eu não gostava da minha terra, Itabira, pelo contrário, eu amo Itabira até hoje. Mas eu queria ter uma experiência de morar fora mesmo. E eu vi que nesse período do bacharelado era a minha experiência, era o meu momento. Eu iniciei, né, o pré-vestibular, estudei muito ao longo do pré-vestibular, me dediquei bastante. Eu lembro que nessa época eu trabalhava como menor aprendiz, uma empresa muito conhecida, conceituada da cidade. E no período da tarde eu ia para o pré-vestibular, ficava estudando sozinho, e à noite eu cursava, né, com outros colegas de sala, e eu estava intensamente me dedicando muito para poder conquistar uma vaga a oportunidade de ter uma bolsa de estudo, né? Infelizmente, por pouco ponto, eu não consegui atingir o meu objetivo. Meu rendimento não foi tão como eu esperava, e isso ficou muito triste. Eu fiquei muito triste nessa época, mas a minha vontade de estudar era tão grande que eu continuei e fui me inscrevendo para diversas universidades de Belo Horizonte, onde que eu via que tinha bolsa ali que era o meu perfil. E quando eu comecei essa maratona de me inscrever, eu lembro que no dia seguinte, 2 dias depois, eu recebi um retorno da faculdade que eu me inscrevi, na qual eu me formei, e falaram que eu tinha sido selecionado, tinha uma bolsa parcial, e eu tinha 2 dias para fazer a inscrição. E se 2 dias eu não fiz a inscrição, eu ia perder a oportunidade de estudar. E eu fiquei desesperado, porque minha vida assim, ela ia mudar assim, gigantesca, ia ter uma mudança muito drástica. Eu, na minha altura, com meus 22 anos, morador de Itabira, eu ia ter que ir para Belo Horizonte estudar e morar. Então eu tinha 2 dias para pensar apenas. E foi assim, 2 dias de muita euforia, de muita emoção, porque eu queria muito colocar aquilo diante de Deus, né, no meu coração. Eu queria fazer assim, um propósito de oração, de me entregar diante de Deus, para depois ter aquela resposta, aquele passo a passo. Eu tinha 2 dias. Eu lembro que minha oração foi muito sincera diante de Deus. Eu falei assim, Deus, eu recebi essa proposta, eu tenho 2 dias para o Senhor me responder. E eu quero muito, mas eu não quero ir por conta própria, porque eu não quero me frustrar, não quero quebrar a cara, eu quero seguir aquilo que o Senhor quer para mim. Mas, desculpa ousadia, Deus, eu tenho só 2 dias para você me responder. Então me responde pelo menos com 1 dia, que no outro dia eu preparo as coisas. E depois desse e-mail que eu recebi, foi tudo muito corrido. E aí eu comecei já comecei assim, preparar os documentos preparar tudo que tinha que preparar, orando e preparando. Porque na mente é só, eu tenho 2 dias, então eu vou preparar a documentação, preparar como que eu vou ir. Se Deus falar não, eu só guardo as coisas.
Se ele falar assim, já tá tudo preparado. E assim foi indo. E foi passando as horas, fui conversando com minha mãe, eu fui conversando com alguns amigos para ver como que eu iria morar em BH. E eu lembrei de um tio meu que morava lá e me recebeu muito bem, esse tio. E ele falou assim, as portas aqui estão abertas. Eu perguntei se eu podia ficar lá na casa dele até eu me organizar, me adaptar, né? Eu estava pedindo conta do emprego que eu tinha em Itabira para mudar para Belo Horizonte. E ele falou que podia me receber. E até então que eu fui decidir que ali mesmo que era o tempo de eu me aventurar, de me jogar e iniciar o bacharel em engenharia civil. E eu lembro que foi um dilema, como que eu ia para BH, se eu ia de ônibus, se eu ia de moto. Já tinha uma moto naquela época, né? E era uma aventura muito grande, porque eu, apesar de ter 22 anos, eu sempre ficava muito em Itabira, muito em Itabira. Eu viajava, né, para outros lugares, mas eu não ia sozinho, eu ia de moto, eu ia de carro, eu sempre ia de ônibus, né, eu pagava uma passagem. Então eu não tinha aquele costume de andar na cidade, Belo Horizonte, que é a capital, né? E eu falei assim, olha, Deus, eu não tenho como eu ir de ônibus, porque eu não vou poder ficar indo para um lugar, de outro, pegando táxi, que eu não tinha condições de ficar gastando com táxi, pegando ônibus coletivo que eu não sabia. Eu vou de moto. E na época eu tinha uma XTZ 125, não sabia nem usar GPS, eu não tinha assim, a menor ideia como chegar em Belo Horizonte. Meus amigos, eu já dei palestra falando sobre isso, inclusive palestras em Itabira, palestras em BH, e foi uma aventura assim, gigantesca. O meu processo bacharel foi aventura pura desde o primeiro momento. E eu falei assim, olha, eu lembro que eu pedi, era uma quinta-feira, eu fui num culto de doutrina da minha igreja em Itabira, e tinha 2 irmãos lá que tinham experiência de ir para Belo Horizonte e voltar, e eu falei assim, olha, eu preciso chegar em BH de moto para fazer inscrição da minha faculdade, eu não sei em BH. E ele falou assim, olha, você vai chegar no rodoviário, pra ir nesse bairro que você quer. Eu, não, eu preciso que você me fala saindo daqui do bairro, como que eu faço para chegar em BH saindo daqui do bairro? Onde eu vou, se é pra cima ou pra baixo, porque eu não tinha noção nenhuma. Se eu sair pra direita ou pra esquerda da porta da minha casa, literalmente. E foi assim, peguei a moto, eu fui olhando o GPS em casa, porque eu não tinha nem crédito no celular, não tinha GPS, e eu fui sem nada, orando a Deus, até chegar na porta da faculdade. E todo mundo falava, você é doido, você vai para BH sem crédito, sem GPS, você não sabe andar em BH, você nunca foi sozinho, você vai ir. Eu falei assim, eu orei, e Deus sabe que não é por brincadeira que eu tô indo atrás do meu futuro, e eu quero fazer isso. Deus sabe que é necessidade, e eu vou ir com a fé em Deus. A gente foi com a fé em Deus. Se eu fosse olhar o que as pessoas falavam e estavam falando, sinceramente, o meu coração, eu sentia que quando eu pisasse no anel rodoviário eu ia morrer. Porque todo mundo falava muito desse anel rodoviário, pra mim eu ia morrer quando eu chegasse lá. E eu falei, Deus, se o Senhor quiser me levar assim, sem nem ter feito a inscrição, amém. Mas se não for, por favor, abençoe que essa viagem seja tranquila, seja em paz. E sem estender muito, porque tem grandes coisas para falar, para a honra e a glória de Deus, eu cheguei na porta da faculdade, assim, por um milagre. Passei todos os bairros de Itabira, passei a anel rodoviário tranquilo. Quando eu me dei conta que eu estava no anel rodoviário pelo fluxo de carros gigantesco, fluxo de veículos enorme, eu já assim, Deus, estou aqui no lugar, me leve. E cheguei assim na porta da faculdade, gente, sem GPS, sem crédito, sem ninguém na garupa, só Deus e eu. E eu fico muito feliz nisso, porque Deus cuidou de mim desde o início. E eu tinha mais uma aventura, porque eu estava chegando em BH sem nada, sem proposta de emprego, sem nada, sem conhecido, sem indicação. E todo mundo falava, você vai pedir conta do seu emprego, você mora lá, para ver como. E eu tinha por mim o seguinte, que eu ia me esforçar até eu não ter mais força nenhuma. A minha parte eu ia fazer, porque eu tinha certeza que eu ia fazer a parte dele. O que Deus mandasse eu fazer, eu ia fazer. Eu estava disposto a trabalhar com qualquer coisa, desde que fosse um emprego digno, eu estava disposto a tudo. Eu tinha uma vontade muito grande de fazer esse curso, né? E eu cheguei, eu lembro da primeira semana na faculdade, eu cheguei perto do
do diretor financeiro e falei assim, olha, minha situação é a seguinte, eu vim do interior, não tenho trabalho aqui, vim para estudar e eu tenho uma poupança que ela equivale a 4 meses de sobrevivência em BH. E eu preciso de um emprego. Pode ser na lanchonete, pode ser na secretaria, pode ser na biblioteca, o que for, eu preciso de emprego. Eu expliquei a situação para o diretor, ele entendeu e falei com a coordenadora do curso na época também. Eles entenderam e falaram assim, olha, envia seu currículo. Aí eu fui lá no laboratório de informática da faculdade mesmo, enviei o currículo e logo em seguida, no outro dia, eu morava numa kitnet com um tio meu, lá não tinha internet, não tinha computador, então não tinha muito contato, assim, só tinha um rádio, que eu ouvia música rádio o dia inteiro, quando eu não estava na sala de aula, né, na faculdade. Quando eu cheguei no outro dia na faculdade, eu falei com ele, me enviei o currículo lá. E ele falou assim, você abriu o seu e-mail? Eu disse, não abri porque eu não tenho internet em casa e tal. Ele, então, pois é, pode ir lá abrir, depois você me fala. E ele tinha arrumado uma vaga para mim como estágio no laboratório da faculdade. E aí iniciou meu primeiro estágio no primeiro período. Então todo mundo ficou assim, caraca, como você conseguiu? É muito difícil ter um estágio no primeiro período. E eu iniciei ali logo de primeira e eu já fui assim, ficando assim, maravilhado com o poder de Deus, porque eu tive, desde o início, eu tive assim, a certeza absoluta que Deus estava cuidando. E quando eu comecei assim, a estagiar no início, eu já pude assim, perceber que Deus assim, de fato estava cumprindo com a palavra dele. Eu estava com uma poupança de dinheiro, de viver 4 meses em BH, e eu falei assim, Deus, se nesses 4 meses eu não arrumar um emprego, eu vou levantar minha cabeça e vou voltar para Itabira e recomeçar. E na minha primeira semana, Deus já abriu assim, uma porta para mim lá, de estágio assim, na faculdade. E foi assim, surpreendente, que eu falei assim, realmente Deus é fiel, Deus é Deus. E foi muito bom porque assim, na mesma hora que eu estava aprendendo, eu estava enriquecendo o meu currículo, eu estava também tendo uma entrada financeira que era muito precisa, né? E fiquei 1 ano estagiando e foi assim, um ano muito enriquecedor. Bom, iniciei meu bacharelado, fui pra faculdade com mochila nas costas, bermudinha, tudo parque, né? Tudo certo. E foi muito interessante o meu processo na faculdade, porque muitas pessoas falavam assim, nossa, é uma pessoa inteligente, sabe se posicionar, não sei o que, nossa, deve ser muito inteligente. E eu sempre falei com as pessoas que eu não era um aluno inteligente, de tirar notas altas. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Esse foi o meu diferencial, sempre foi e acho que sempre será. Eu nunca fui aquela pessoa CDF, de tirar notão, desde o meu pré-vestibular. Não vou falar ensino médio não, que eu comecei a estudar mesmo, sentia necessidade de estudar no pré-vestibular. Eu sempre fui uma pessoa esforçada. E isso acabava contradizendo a opinião de muitas pessoas, porque desde a faculdade, durante as aulas, até no meu estágio, eu sempre tinha que assim, provar para as pessoas que eu não estava ali de brincadeira. E o fato de eu não tirar as maiores notas não significava que eu não queria nada ou que eu não estava querendo aprender. Isso sempre foi entrava muito em choque comigo. E uma parte muito interessante nesse meu processo é que eu lembro de uma matéria que eu fazia, que era uma matéria relativamente difícil, não era tão fácil, e o professor ele me destacou como o melhor aluno daquela disciplina, e eu fiquei tipo assim, em choque, tipo assim, eu sou o melhor aluno, e quando ele ia anunciar o melhor aluno, eu estava esperando, ele via alguns nomes na minha cabeça, né, que eram os nomes, entre aspas, mais óbvios de ser os alunos de destaque. E ele falou assim, não, Gustavo, é você, nome de Augusto. Não, Augusto, é você o melhor aluno. E eu fiquei até meio sem entender porque outras pessoas que eu considerava, né, ser melhor aluno não foram. E ele falou assim, você é o melhor aluno.
pela sua vontade de aprender, pela sua vontade de conhecer. Essa sua vontade é que me dá vontade de dar aula, que dá vontade de ensinar. Então, você é o melhor aluno por isso, continue assim. Eu fiquei assim, lisonjeado, né? Eu não esperava algo de uma magnitude tão grande. As pessoas da sala até falaram, olha, parabéns, e realmente isso. E isso foi muito impactante para mim. E durante esse processo do bacharelado, né, terminou aquele estágio meu de 1 ano, e eu fiquei desempregado, comecei a procurar empregos. E graças a Deus, Deus me presenteou com amigos, muitos fiéis na sala de aula, e a gente fez uma aliança muito forte dentro da sala, e a gente tinha uma parceria muito grande, e coincidiu que quando terminou esse estágio meu, esses outros meus amigos também ficaram desempregados, e a gente começou assim, a maratonar enviar currículo. A gente tanto enviava currículo para nossa área, como para ter mais estágios, né? E para outras áreas também, porque a gente precisava de uma capital para poder sobreviver durante a faculdade. E era tão interessante que a gente, às vezes, tinha uma proposta de emprego que era uma vaga. A gente anunciava para todo mundo, olha, tem essa vaga que envia o seu currículo, essa vaga que envia o seu currículo. E eu lembro de um episódio que eu vou falar assim, aqui rapidinho, que esses meus 2 amigos, eles receberam uma proposta de entrevista, e eles falaram assim, olha, ô Augusto, a gente recebeu uma proposta de entrevista, você enviou o seu currículo e recebeu também? E eu falei assim, não recebi não. E eu fiquei chateado, porque eu enviei o currículo junto com eles e a empresa chamou eles para entrevista, não me chamou. Eu falei, você quer saber? Eu vou ir nessa entrevista. Aí ele falou, não, Gustavo, pelo amor de Deus, como você vai numa entrevista que você não foi nem chamado? Eu, não, vou ir, não tem problema. Se eles falaram pra mim que não é pra mim participar, eu volto pra trás e não tem problema não. Aí, sem certeza, eu tenho. Eu fui lá, vesti minha blusa social, cheguei lá na entrevista, cheio de gente. Aí o rapaz falou, eu lembro que ele falou assim, bom dia, vocês estão aqui, provavelmente vocês receberam uma ligação ontem, e eu assim, né, doçando a cabeça, eu estou aqui com o currículo de vocês, e hoje a gente vai fazer algumas dinâmicas, e irei conhecer vocês, e eu tava todo mundo com o currículo já na mesa dele, né, e eu com o currículo na minha mão. E eu maquinando na minha cabeça como que eu ia fazer para poder jogar o currículo lá na mesa dele, né. E foi muito interessante porque eu fiz a dinâmica tudo certinho, e na hora que ele foi fazer a segunda etapa da entrevista, ele começou até mesmo a falar sobre os currículos, né? Ele falou assim, olha, fulano de tal. Ele falou assim, uai, Gustavo Augusto, seu nome não tá aqui não. Eu disse, deve ser porque meu currículo daqui, entreguei para ele o currículo ali, coloquei no meio assim das outras folhas e fui para a segunda sala fazer a outra parte da entrevista. E acabou que, resumidamente, eu passei, fui contratado para essa empresa, meus outros 2 amigos também foram contratados, a gente começou a trabalhar ali, porém, infelizmente, a proposta não era muito boa, a jornada não era uma jornada atrativa, até mesmo justa, e a gente decidiu finalizar ali e voltar de novo na peleja de procurar emprego. E consegui emprego, graças a Deus, uma empresa que não era na minha área, e fiquei lá em torno de meados 2 anos e meio, e até ficar um processo, desempregado de novo, trabalhando com fotografia, que para quem não sabe eu sou fotógrafo, e eu amo essa profissão também, tenho muito respeito por ela, e essa profissão me sustentou de uma forma gigantesca nesse processo do bacharel, e eu fiquei 9 meses trabalhando só com fotografia, e logo depois desse processo eu fui para o meu último estágio. Eu fiquei 4 anos enviando currículos para a vaga de engenharia civil como estagiário. Eu não conseguia. Eu ia em diversas entrevistas, falava tudo que eu achava que a empresa queria ouvir e não conseguia. E quando eu estava no meu último período, eu estava no 9º período, na verdade, eu consegui essa entrevista. Foi no período de pandemia. Eu estava muito desmotivado, tinha passado por diversas entrevistas, enviado não sei quantos currículos e nenhum com sucesso. E quando eu fui chamado para essa entrevista, eu já fui muito desmotivado, na verdade. Eu fui mais para cumprir um prazo, tanto que eu lembro que eu dormi com uma blusa azul
Eu acordei, fui com ela mesmo, preocupei de vestibulo social. Eu só pensava assim, olha, eu vou falar a verdade, eu vou ser sincero. E eu cheguei lá nessa entrevista, conversei, eram 2 engenheiros fazendo a entrevista, um engenheiro administrativo, um engenheiro de campo. E eles me fizeram várias perguntas, até perguntas de cálculo, pra você ter ideia. E eu tava assim, querendo ser sincero com eles, sinceros. E eles falaram, diversas coisas que eles me perguntaram, eles falaram assim: Gustavo, eu tô vendo aqui que você fez um estágio em laboratório, depois foi para uma outra área que não é que você está estudando, e por que você acha que a gente vai te contratar? Porque a gente está vendo aqui que você não tem tanta experiência nesse setor que você está buscando aqui, né, que é na obra, né, no campo. E por que você acha? Qual que é o seu diferencial para outras pessoas que têm experiência na obra? E eu falei, eu tava, gente, tão exausto de fazer várias entrevistas, e eu fui assim, sincero. Eu falei assim, olha, falar a verdade, eu não tenho muita coisa a oferecer, questão de experiência em obra. Tem pessoas que devem estar aqui muito mais capacitadas que eu, concorrendo comigo, mas o meu diferencial, que eu acho que é o meu maior diferencial em qualquer competição, é a minha força de vontade. A minha força de vontade, a minha resiliência e o meu esforço. Eu estou no 9º período, estou encerrando a faculdade e eu quero muito ter uma experiência em gestão de obra. E o meu diferencial é esse, porque eu não tenho experiência e está acabando a minha oportunidade. Porque depois que eu formar, eu não posso ser estagiário mais. Então, eu acho que é muito mais atrativo para a sua empresa contratar uma pessoa que está sem experiência, mas tem força de vontade e que está correndo contra o tempo, do que você contratar uma pessoa que já está no seu 3º estágio em obra e que você é só mais um. Eu acho que esse é o diferencial que eu posso oferecer. E encerrei ali a entrevista. Eu lembro que eu estava em Contagem, fui até para Itabira, sem ter nenhuma perspectiva que ia dar certo, e recebi a ligação falando que tiveram interesse em mim, e eu voltei e iniciei ali o estágio. E foi assim, uma aventura. Parece que eu tinha feito uma outra faculdade naquele estágio. Eu sou muito grato para essa empresa, por esse período. Foi assim, um divisor de águas na minha vida. Foi um estágio assim, muito pesado. E eu falo isso, gente, não com tristeza, apesar que eu sempre me emociono, mas eu falo isso com muita alegria, porque foi um divisor de águas na minha vida. E eu cheguei lá sem praticamente saber de nada, sem muita experiência a oferecer, sem muito contribuir. Eu só tinha literalmente a força de vontade, de querer de aprender. Eu tinha muita vontade de querer aprender. Tanto que eu ficava na gestão de obra, tentava ir um pouquinho ali no financeiro, ficava no setor de compra, porque eu queria sugar o máximo possível, porque eu tinha pouco tempo, né? E eu estava ali literalmente pelo conhecimento. O dinheiro para mim era importante? Era, mas eu estava ali pelo conhecimento. E eu lembro que quando eu cheguei ali na empresa para começar a trabalhar, muitas pessoas vieram falar comigo algumas coisas, tipo assim, nossa, o ritmo aqui é acelerado, nossa, o ritmo aqui é intenso. Tipo assim, diversas pessoas falaram isso, o pessoal do campo, o pessoal dos terceirizados, o ritmo aqui é intenso. Acho que não vai dar conta não. O outro estagiário estava aqui, foi mandado embora. O outro estagiário saiu chorando. Então eu já entrei pensando, tipo assim, nossa, as outras pessoas estavam aqui, tinham experiência, aconteceu isso com ela, comigo então, eu acho que eu vou ser mandado embora. Já entrei pensando assim que ia ser mandado embora. Mas, como eu pensei que ia ser mandado embora em algum momento, eu sempre fazia do meu dia de trabalho como se fosse o último. Então eu sempre procurava aprender o máximo naquele dia, sempre procurava, eu tenho um caderno, eu tenho 2 ou 3 cadernos de tanto que eu anotava. Eu sempre procurava sugar o máximo possível, com muita humildade, perguntando. E era muito difícil, porque como eu sempre tive essa muita humildade de perguntar, as pessoas não tinham muito credibilidade em mim, porque pensavam que eu não ia dar conta de fazer, porque às vezes eu fazia uma pergunta, entre aspas, muito idiota, né, entre aspas. Então, pelo meu grau de pergunta,
o meu grau de serviço não seria tão bom. Então, assim, muitas pessoas não acreditavam em mim. E eu sempre tive que fazer um pouco a mais para mostrar para aquelas pessoas que sim, eu tinha competência, que sim, eu estava ali, não era por sorte, não era por peixada, não era por indicação, é porque eu estava sendo formado no engenheiro civil e eu tinha capacidade de lidar com aquelas situações. E aí o tempo todo assim, tendo que superar as expectativas das pessoas sobre mim. E eu lembro assim que por não ter tanta experiência, eu passei muitas situações de aperto, de não saber lidar com aquela situação, de ir para casa chorando, ir para o estado chorando, pensar que não ia aguentar mais. Eu nunca pensei em pedir conta, pedir para sair, nunca pensei, porque eu queria ficar ali até o último momento permitido, porque eu queria muito aprender. E eu levei muito xingo, e eu sempre orava muito a Deus, falei assim, Deus, eu não tô aqui pra brincar, eu não tô aqui pra ostentar, pra postar nos stories que eu sou um engenheiro, bambambam, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é aprender, porque eu quero ser um profissional qualificado, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, eu quero que as pessoas me vejam e saibam do meu bom trabalho e desempenho. E eu falo isso com toda a humildade, porque eu queria ser uma pessoa boa, eu não queria só apenas ter um diploma, eu queria desenvolver na minha profissão. E para isso eu tive assim, que abaixar a cabeça muito, mesmo quando às vezes eu estava certo, eu tive que me posicionar. E foi passando o tempo, e eu fui mudando minha postura, mudando minha forma de falar, e sempre assim, com muita atenção, com muita pressão, com muita responsabilidade. Era uma coisa assim muito, como posso dizer, entre aspas, muito forte. Acordava de manhã e até de noite com muita pressão. E até chegou um momento que nas últimas semanas que o meu engenheiro tutor, né, mentor, que era direto ali, me chamar para uma reunião, e eu fui já pensando assim, eu vou ser demitido agora. E ele falava assim, cara, a gente está muito satisfeito com o seu serviço. Você desenvolveu demais. Eu pensava, meu mentor falando, né, eu pensava que você não ia conseguir. E você chegou até aqui, você conseguiu conduzir a situação, você entrou de uma forma e saiu de outra forma. Você literalmente desenvolveu. Você está se tornando um engenheiro civil. A gente não esperava isso. Lá no escritório, o seu apelido é o queridinho. E você teve um desenvolvimento absurdo. E a gente quer continuar com você. A gente quer que você faça parte da nossa empresa. E a gente quer te ouvir para saber como a gente pode negociar. E Deus foi tão bom que eu tinha uma outra proposta também, eram duas propostas que me fizeram pensar bastante. E eu sou muito grato a Deus por eu ter, né, formado, ter essa proposta de trabalhar na área. E foi assim, surreal, porque a satisfação, porque eu tinha muito medo de assim, formar e não conseguir entrar na área. E eu já saí assim da faculdade com oportunidade de trabalhar na área. E eu tive assim, oportunidade de fazer um dos melhores estágios, estar rodeado por umas melhores pessoas. Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, tenho um chão enorme para trilhar, mas eu creio assim, com muita força, humildade, perseverança, resiliência, eu consigo e qualquer um pode chegar. Tem uma frase que eu gosto de usar ela muito mesmo nas palestras que eu faço, que ela é assim: você pode chegar aonde você quiser, basta o quão disposto você está para poder alcançar esse objetivo. Só basta da disposição. E hoje eu concluí, para honra e glória de Deus, os 5 anos cravados, consegui concluir os 5 anos cravados da faculdade, com muita bagagem. Tem muito chão para andar ainda, para aprender,
ainda estou disposto, ainda quero alcançar muitas coisas ainda, e confiando que Deus, assim como Deus de mim lá em 2016, até hoje aqui em 2021, 2022, ainda há de cuidar ao longo dos anos. E eu sigo com essa mente. Não sei, tenho projetos, não sei quais vão ser os meus próximos passos, mas de uma coisa eu tenho certeza: nós podemos chegar aonde nós quisermos. Posso chegar aonde eu quiser, basta o quão disposto eu estou, você está para chegar lá. E é aqui que eu concluo esse documentário. Espero que tenha sido edificante na sua vida, que seja somado, que você possa terminar de ouvir esse vídeo com a vontade de lutar, com uma garra de chegar lá, assim como eu tive esse processo. Eu até me emociono de falar essas coisas, porque foi assim um período árduo, mas eu viveria tudo de novo, porque eu cresci. Eu não sou o mesmo Gustavo em 2016. Eu sou um Gustavo que levou muita pancada, que teve que ter muita estratégia de cintura para sobreviver, mas que cheguei aqui forte, eu sobrevivi, feliz, um homem responsável, formado. Cheguei lá, estou tentando chegar lá, ainda em outros lá. Estou caminhando e com fé em Deus que tudo vai dar certo e que iremos dominar esse mundo aí afora. Obrigado a você que assistiu, espero que tenha somado, foi um prazer passar esse momento.